É muito raro o câncer de próstata nos homens abaixo de 40 anos. A gente diz que o câncer de próstata é um câncer da terceira idade, ou seja, acomete a maior parte dos homens aí acima de 60 anos, é onde é a maior incidência desse tipo de patologia. Existe um estudo que é feito em autópsias, né, de homens que morreram aí em torno de 80 anos, e foram avaliadas todas essas próstatas e foi identificado 50% delas de acometimento por câncer. Ou seja, a chance de um homem envelhecer e ter câncer de próstata é muito alto. O que a gente quer, o que a gente diz que o câncer de próstata na fase inicial da doença, ela é assintomática, ela é indolente, ela não causa sintomas. Então o paciente acha que está tudo bem, mas tem um câncer de próstata lá, porque ele não dá sintoma, ele não avisa. Por isso que obrigatoriamente tem que ser feito os exames, tanto de toque retal como exame de PSA, para conseguirmos dar o diagnóstico precoce da doença e assim poder tratar e curar esses pacientes. Dizemos que se você fizer só o exame de PSA, conseguimos dar o diagnóstico na fase inicial em cerca de 85% dos casos. Se fizermos só o toque retal, damos esse diagnóstico aí em torno de 10%, só o toque retal. Então, como eles são simultâneos, como eles são juntos, e se fizermos os dois exames, tanto de PSA como do toque retal, conseguimos elevar essa incidência de diagnóstico para 95% de chance de a gente conseguir detectar a doença. Por isso que é feito sempre os dois. Geralmente você tem o diagnóstico quando o PSA ele está alterado. É mais raro ter um PSA mais baixo com câncer de próstata. Nessa situação são tumores muito indiferenciados e que não produzem PSA devido à rápida multiplicação das células. Na verdade, existe um mito sobre isso, a respeito do toque retal, só para alertar que o toque retal é um exame simples, rápido e indolor, ou seja, que não dói. Então, assim, hoje a única forma de avaliarmos realmente a próstata é como se fosse um exame físico, realmente, assim como a mulher avalia a mama com um autoexame, é a forma que a gente tem de avaliar a próstata, se existe algum nódulo, alguma alteração, é exatamente com o exame do toque retal. Então, é de fundamental importância. O tratamento na fase inicial da doença, tanto pode ser com cirurgia, que é a prostatectomia radical, assim como a radioterapia. E esses dois tipos de tratamento, eles podem levar tanto a disfunção erétil quanto a incontinência urinária. A disfunção erétil em torno aí de 40% e a incontinência urinária em torno de 5% depois de um ano. Então, todos os dois tipos de tratamento da fase inicial da doença podem acarretar esses dois probleminhas. É uma estatística que nós temos, né, de estudos, mas não quer dizer que todo homem que for submetido vai ter esse problema. Então, vai variar aí de caso a caso do estadiamento de cada paciente, de como está o comportamento da doença e o tratamento de cada paciente individualizado. Pegando o exame na fase, pegando no caso o diagnóstico sendo dado na fase inicial da doença, a chance de cura aí vai em torno acima de 90%, que é o que a gente quer. A gente quer dar o diagnóstico precoce exatamente para propor àquele paciente um tratamento curativo e não de controle, que aí é diferente quando você está na fase avançada na doença, ou seja, na fase metastática, já seriam outros tipos de tratamento, como o bloqueio hormonal. Então, nessa fase, a gente consegue apenas cuidados paliativos, de controle da doença e não de cura. Então, o que a gente quer é o diagnóstico precoce para o tratamento ser baseado no tratamento curativo. O câncer de próstata, o maior fator de risco que a gente chama é exatamente a hereditariedade. Ou seja, se você tem um parente de primeiro grau, seja pai ou irmão, que teve câncer de próstata, essa incidência aumenta em 2 vezes. Se você teve 2 parentes na família que teve câncer de próstata, a sua chance aumenta em 5 vezes a população normal de ter o problema. Se forem 3, aumenta em 11 vezes. Então, o câncer de próstata está relacionado diretamente à carga genética. Os principais fatores de risco seriam exatamente a hereditariedade, né, o fator genético. Os afrodescendentes também, eles têm uma chance maior de ter câncer de próstata, são realmente os principais fatores de risco, né? Álcool e tabagismo, eles não têm tanta relação com câncer de próstata. Quando você faz o exame do toque e é detectado que tem uma alteração ali no tecido prostático, tipo nódulo, esse tecido ele é estudado melhor, ou seja, nós realizamos uma biópsia da próstata exatamente para ver se confirma se realmente
aquele nódulo é um câncer. Então, colocamos mão, ou seja, solicitamos o exame de biópsia de próstata exatamente para a confirmação do tumor. Isso, não tem mais tempo a perder. Já demos o diagnóstico, que é o que queremos, diagnosticado, né, precocemente a doença, não temos mais tempo a perder. É aí realizar a prostatectomia radical, sendo o tratamento cirúrgico ou a radioterapia. Todos os cânceres eles são acompanhados aí durante um período de 5 anos, exatamente porque eles podem ter recidiva, eles podem voltar. E aí nós estamos atentos a essa recidiva da doença, porque aí conseguimos propor outros tipos de tratamento para controle. Então, todo o tratamento de câncer de próstata, na fase inicial, ele é seguido aí durante 5 anos, e eu só posso dizer que realmente esse paciente está curado da doença depois de 5 anos de acompanhamento. É muito pequena, porque exatamente já damos esse prazo, que é exatamente o prazo onde realmente ocorre esse tipo de recidiva, durante esse tempo. Então, se durante esse tempo não houve recidiva, ou seja, o PSA pós-operatório, no caso, não aumentou, sempre ficou controlado, então muito dificilmente esse paciente vai ter uma nova recidiva depois desse tempo. Por isso é que dizemos que o paciente está curado.